Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23, que diz: Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aleluia! Veja que Deus aqui, Ele está nos ensinando, Ele está dizendo que nós devemos andar em todos os caminhos que Ele nos mandar. Deus está nos dizendo que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Dai ouvidos à minha voz, dai ouvidos à minha palavra. Para a gente entender aquilo que Deus está falando conosco através de sua palavra, nós temos que meditar na palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, temos que meditar, pensar, entender o que é que Deus ele está falando para nós, o que é que Deus está ensinando para nós. E muitas pessoas têm um vício de ler a palavra de Deus e às vezes não entende, deixa para lá e não vai procurar entender, e não vai orar, e não vai buscar a Deus. Às vezes lê a palavra e entende errado e fica por isso mesmo. E às vezes lê, não entende e pronto, acha que só tem que ler a palavra de Deus. Mas nós temos que meditar na palavra de Deus. Deus ele nos ensina que se a gente der ouvidos à palavra de Deus, ou seja, meditar na palavra de Deus e andar em todos os caminhos que Ele nos mandar andar, nós iremos bem em todas as áreas de nossas vidas. E por isso muitas pessoas têm vivido numa vida de amargura, porque não têm colocado em prática a meditação da palavra. Têm vivido uma vida só de reclamar, só de murmurar, porque não tem encontrado as maravilhas de Deus, não tem alcançado as promessas de Deus, porque não tem andado no caminho do Senhor, não tem andado naquele caminho que Deus ele mandou. E é muito fácil encontrar em algumas pessoas que se dizem ser de Deus esse grande pecado que é a inveja, que é a falsidade. Pessoas que estão ali se dizendo que é de Deus, pessoas que estão ali levando com eles o nome do Senhor Jesus, mas tem inveja do próximo, tem falsidade com o próximo, quer ver o mal do próximo e não consegue ficar feliz quando vê o próximo bem, quando vê o próximo conseguindo uma bênção, quando vê o próximo sendo abençoado por Deus. Aquela pessoa que se diz ser de Deus fica angustiada, se torna um invejoso, fica falso, vem com falsidade. E nós vemos que essas pessoas que têm falsidade, que têm inveja, elas não prosperam, porque elas estão ali levando o nome de Deus, mas não estão praticando a palavra de Deus. Então elas vivem ali murmurando, elas vivem ali reclamando da vida que vivem e não entendem que elas têm que mudar muita coisa em suas vidas, que ela tem que praticar a palavra de Deus. Para praticar a palavra de Deus não é fácil, porque o ser humano ele vai ter que abrir mão de suas vontades, ele vai ter que negar a si mesmo, ele vai ter que enfrentar as aflições, que é carregar a sua cruz, as aflições por amor a Jesus. E muitas pessoas confundem as aflições por amor a Jesus e o sofrimento por desobediência a Deus. Às vezes as pessoas estão sofrendo porque não está praticando a palavra de Deus, porque está desobedecendo a palavra de Deus. E murmurar também faz parte de desobedecer a palavra de Deus. E muitas pessoas sofrem por isso e às vezes sofrem porque precisa mudar algo, não necessariamente porque está pecando, mas algo não está agradando a Deus e aquela pessoa tem que mudar algo em sua vida. Então ela não entende e muitas vezes também elas sofrem por consequência dos seus próprios erros, porque têm buscado caminhos, têm trilhado caminhos que não são caminhos certos, caminhos retos, são caminhos tortos, são caminhos largos, não é um caminho estreito, não é um caminho para o céu, mas é um caminho para as trevas. Então, por causa
dos seus erros, dos seus pecados, vem a consequência e vem o sofrimento. E muitas pessoas pensam, pessoas que se dizem ser de Deus, ao sofrer por não obedecer à palavra de Deus, pensam que estão sofrendo por causa das aflições por amor a Jesus. E as aflições por amor a Jesus, as perseguições, ela vem para aqueles que realmente servem a Deus em espírito e em verdade. Mas são momentos de aflições, não é que a pessoa vai viver sofrendo a vida toda. São momentos de alegria, momentos de aflições, momentos de alegria, momentos de aflições. Não vai viver sofrendo a vida toda, porque Deus ele vai adiante, ele vai ajudando, ele vai segurando a nossa mão, ele vai nos livrando de tropeçar em pedra. E a palavra de Deus diz que ainda que a gente venha a cair, não ficaremos prostrados, porque Deus ele está conosco. Então andar com Jesus, andar em obediência a Deus é difícil, porque vai ter que abrir mão daquilo que o ser humano ele quer. O ser humano ele quer agradar a carne, mas ele não pode agradar a carne. Ele tem que se inclinar para o Espírito, para aquilo que é puro, para aquilo que é santo, para aquilo que é de Deus. Então, quando colocamos em prática a palavra de Deus, é muito fácil obedecer a Deus. Quando nós colocamos em nossa mente, no nosso coração, a vontade de servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Quando nós começamos a servir a Deus em espírito e em verdade, o caminho estreito para a gente, nós conseguimos andar nesse caminho estreito. E muitas pessoas não querem andar no caminho estreito, preferem andar no caminho largo, preferem não abrir mão do pecado e muitas vezes com inveja do próximo, muitas vezes com falsidade, muitas vezes pensando por que ele consegue algo e eu não, por que ela consegue algo e eu não. E aquela inveja, aquela falsidade, aquela maldade no coração faz com que eles venham viver uma vida de derrota, faz com que eles venham viver uma vida de tristeza, de sofrimento, e eles não entendem porque eles se dizem ser de Deus, então ele acha que aqueles sofrimentos são as aflições. Então esta palavra é para que a gente venha nos analisar e a gente venha entender, será que eu estou sofrendo por causa das consequências dos meus erros? Será que eu estou sofrendo as aflições por amor a Jesus? Será que eu estou praticando a palavra de Deus para que eu venha sofrer as aflições por amor a Jesus? Ou será que eu estou errando? Será que eu estou pecando? Será que eu estou desagradando a Deus e por isso está acontecendo essas coisas, esse sofrimento em minha vida? Deus ele está dizendo para que a gente venha dar ouvidos à voz dele, à palavra dele, para que a gente venha andar nos caminhos que ele nos mandar andar, para que a gente vá bem. Aí está o segredo, meditar na palavra de dia e de noite para que a gente venha ser próspero em todas as áreas de nossa vida e entender que nós precisamos de Jesus para viver, entender que nós precisamos dele, precisamos andar em obediência, precisamos praticar a palavra de Deus. Nós temos que analisar as Escrituras e meditar na palavra de Deus para que tudo venha dar certo em nossa vida. E para você que está sofrendo perseguição de invejosos, para você que está sofrendo com a falsidade de pessoas que se dizem ser de Deus, de pessoas que são crentes, de pessoas que estão ali batendo no peito e dizendo que é de Deus, que vai para o céu, mas está ali com inveja, com maldade, desejando o seu mal. Para você que está sofrendo isso, não se preocupe, continue servindo a Deus em espírito e em verdade, porque Deus ele tem vitória para o seu povo. Deus, ele é fiel, Deus cuida dos seus, Deus não desampara os seus, ainda que alguém venha desejar o mal, ainda que alguém esteja tramando, esteja fazendo uma reunião para querer o teu mal, ainda que alguém esteja tramando, esteja fazendo algo para que você venha se entristecer, ainda que alguém esteja ali desagradando a tua vida, atrapalhando a tua vida, escuta o que Deus ele te diz, nada, nem ninguém vai conseguir mudar os planos que Deus tem para a tua vida. Se você nasceu para alcançar as promessas de Deus, assim será. Deus ele é fiel na tua vida.
Deus, Ele é grande, Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida dos seus. Ainda que se levantem contra a tua vida, Deus, Ele é fiel. O segredo é continuar buscando a Deus, continuar servindo a Deus, continuar praticando a palavra de Deus, não se inclinar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar nos caminhos retos do Senhor, andar ali naquele caminho que Deus te mandou andar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem olhar para pessoas que querem o teu mal, sem olhar para o inimigo, olhando somente para Deus, com foco em Deus, para que Deus ele venha abençoar a tua vida, para que Deus ele venha trazer as maravilhas e as bênçãos dele na tua vida. É muito bom servir a Deus, é maravilhoso servir a Deus em espírito e em verdade, porque nós recebemos recompensa da parte de Deus, nós vivemos o novo de Deus, nós vivemos as promessas de Deus, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem determinado para a minha vida e para a tua vida, amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?